Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Matheus, trazendo mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês 5 fundos imobiliários que pagam aí acima da taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic está 13,75, hoje aqui dia 22 de setembro, é a atual taxa Selic aí, 13,75. É muito alto, poucos investimentos aí pagam acima disso. E eu vou estar te mostrando aqui 5 fundos imobiliários que estão pagando mais que isso, porém não é nenhuma recomendação de compra. Vão ter fundos imobiliários que vão pagar mais, vão ter fundos imobiliários que vão pagar menos, mas nem sempre o que paga mais é o melhor. E eu vou estar te mostrando aqui e você tire suas conclusões. E lembrando mais uma vez que não é nenhuma recomendação de compra. Isso aqui é apenas para você ter uma noção aí dos investimentos aqui que estão pagando aí um pouco acima da Selic. E sem mais enrolação, vamos aqui para o primeiro fundo imobiliário que eu separei para vocês aqui, que é o VRTA 11. Ele é um fundo imobiliário aí que investe em dívidas de construção civil, de shopping. É um fundo bem diversificado nessa questão. Ele não é um fundo imobiliário só que investe em um setor aí de dívidas, mas em vários. É saúde, é construção civil, como eu falei. Tem um monte, você pode estar pesquisando aí em quais ativos ele investe. E ele aqui é o primeiro, ele pagou aqui um dividend yield no último mês de 1,15% aqui. Então, se você tivesse uma cota aí no mês passado, você teria recebido 1,10. Eu acho que foi no caso desse mês. É um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido aqui de 1 bilhão, 1 bilhão. Ou seja, se você pegar esse patrimônio que ele tem e dividir pelo número de cota, vai dar 93,91 aqui, que é o valor patrimonial por cota. E como eu falei, é um papel aqui, é um tipo do fim é papel, CLIs, que investe em dívidas imobiliárias, títulos de valores imobiliários. É um fundo que surgiu em 2010, então aí já tem mais de 12 anos de existência, não é um fundo novo, isso é muito bom também. Número de cotas 13 milhões, número de cotistas aqui eu acho particularmente que não é tão grande assim, apesar do número pela quantidade de cotas que ele tem. Então, se você quiser uma liquidez aí, liquidez seria resgatar esse dinheiro mais rápido, talvez você teria dificuldade aí de estar comprando. Mas ele tem muita cota, então eu não sei quanto que ele tem de liquidação por dia. A gente teria que dar uma olhada. Esse site aqui, eu não gosto tanto dele por essa questão, mas é um bom site. Porém, ele deixa às vezes esses vacilinhos bobos. Aqui, o VRTA um pouco sobre o fundo. É um fundo de papel, no caso esse fundo é um fundo de CLIs que investe o capital de forma prioritária em títulos de dívidas imobiliárias, que foi o que eu falei, que é em dívidas. E aqui também outros ativos de renda fixa. Ele é um fundo aqui que ele tem uma taxa de administração de 1,5% ao ano no primeiro ano de existência do fundo e 1% ao ano após o primeiro ano. Então é um fundo aí que cobra 1% aí de taxa. Conforme os fundos precisam distribuir no mínimo 95% do lucro líquido aos cotistas, e ele distribui, né, 95% do lucro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo aqui. Aqui foi os dividendos que ele pagou. Como você pode ver aqui, o valor patrimonial aqui dele, ele está um pouco acima do valor patrimonial, né? E a cota, se eu não me engano, está R$ 95 reais. Mas mesmo assim é um fundo aí que compensa bastante. Então, eu fiz uma conta aqui no meu celular aqui. O VRTA 11, ele pagou 14,91% no último ano. E foi bem alto, né? Esse valor foi aí quase 2% aí a mais do que a Selic, né?
foi um pouco mais alto que a Selic aí, 1% e pouquinho aí. Apesar do risco, eu acho ele um bom fundo imobiliário, mas eu não teria muito em minha carteira, não, eu não tenho esse fundo na minha carteira, mas se eu tivesse aí, eu teria um pouquinho do meu patrimônio, não seria muito por conta do risco. Então vamos para o próximo aqui, é o VSLH11, que é um fundo de... Caraca, sumiu minha foto aqui, fuguei. Que é um fundo de CLIs também, que é um fundo que investe em, em dívidas também, é a mesma coisa do outro. Ele aqui já está com dividend yield aqui maior um pouco, que está 1,33%, que ele pagou no último mês. O último rendimento dele é 12 centavos. Aí você pode pensar que é 12 centavos aqui porque o fundo é ruim aqui, né? Porque é o valor da cota. Mas não é. É como se fosse, se você tivesse 10 cotas, você tivesse uma cota de outro fundo imobiliário. O patrimônio líquido dele aqui tem um probleminha, né? Porque não é um fundo tão grande assim. É 315 milhões só. O outro é 1 bilhão. É 3, 4 vezes aí quase maior do que o outro. Mas é um ótimo fundo imobiliário também. O número de cotistas aqui, você já percebe que o outro tinha 103 mil, acho, se não me engano. E esse aqui já tem 82 mil cotistas. O número de cotas aqui, 29 milhões de cotas. É um fundo novo, tem 2 anos aí, né? Gestão híbrida. Eu não lembro exatamente em que ele investe, nem quais os setores, mas é um bom fundo imobiliário. E você pode ver aqui que ele tem pago aqui a média de 1% e pouquinho. E esse fundo aqui, ele pagou 16,10% aí de dividendos no último ano. É um fundo muito bom. E lembrando, pessoal, não se baseie só nesse vídeo aqui se você for investir em algum desses fundos imobiliários. Pesquise no que eles investem. Eu vou estar trazendo aqui também no canal aqui, cada um falando um pouco, mas para o vídeo não ficar tão longo, por isso que eu estou falando aqui só o básico mesmo, para vocês terem uma noção. E agora aqui a gente vai para o fundo do IRDM, que é um fundo que eu tenho em minha carteira. É um dos fundos imobiliários que eu vou estar mostrando aqui que eu tenho em minha carteira. Eu esqueci de botar aqui para flutuar. Em tela cheia, perdão. Está em primeiro plano. Pronto, agora não vou ter mais problema da minha foto sumindo aí. Então, o RDM aqui é outro fundo imobiliário de CLIs, é um fundo imobiliário de papel. Lembrando, pessoal, deixa eu só explicar um pouco por que os fundos de papéis estão pagando muito. Geralmente, os fundos de papéis ele paga IPCA mais uma porcentagem. Então, como a Selic está em alta, esses geralmente eles investem também em renda fixa. Então, quando a Selic sobe, os fundos de papéis tendem a subir, assim como o valor da cota também. E o fundo de galpões, de logística, então eles tendem a cair. Então, talvez vocês possam estar pensando assim. Então, o certo seria o quê? Quando os fundos imobiliários estão subindo, comprar galpão. E quando o galpão está subindo, comprar fundo imobiliário de papéis. Então, eu acho que o certo seria sim isso também. Mas depende de cada um, depende do valor também da cota e do fundo imobiliário. Então aqui, como vocês podem ver, ele foi um fundo imobiliário que pagou 1,24% aqui no último mês. Se você tivesse uma cota, você ia receber 1,27. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário é 3,46 bilhões, ou seja, do VRTA é 1,24 bilhões. E o do IRDM aqui, 3,46, ou seja, 3 vezes maior o patrimônio líquido aqui. O valor patrimonial por cota está 95,1. Então, é um fundo imobiliário de CLIs. Infelizmente aqui não tem os fundos os investimentos que ele investe aqui. A cota dele está um pouco acima do valor patrimonial. Eu acho que eu não entraria agora.
Eu tenho cota assim dele a esse valor, já comprei mais caro, já comprei mais barato, mas eu acho que nesse valor não seria tão interessante entrar. Apesar de ser um fundo bom e eu acho que ele valeria até mais, mas eu não entraria. Então, como você pode ver aqui, ele é um fundo também que está pagando aí acima de 1%. E essa bosta aqui não tem mais informações. Mas eu vou estar trazendo aí um vídeo aí detalhado para vocês sobre cada um desses investimentos. Vamos para o próximo aqui, que é outro fundo imobiliário que eu tenho. Eu não tenho tantas cotas, mas por conta do risco, mas é o Hectare aqui, que é o HCTR. E perdão que eu não falei quanto o Iridium aqui paga, né? Ele pagou 14,64% aí no último ano. Nos últimos 12 meses, perdão. Então, o HCTR aqui agora, que é outro fundo imobiliário aí do tipo que investe em dívidas, ele pagou aí no último mês 1,6 de dividend yield. Tem caído bastante o dividend yield dele. É um fundo para você ficar de olho, ele pelo risco dele, né? O último dividendo ele pagou 1,10. Outro fundo imobiliário com patrimônio bilionário, esse aqui já é 2 bilhões. Valor patrimonial por cota, que é dividindo o valor aqui do patrimônio pelo número de cotas, 121, e ele é um fundo imobiliário que está bem abaixo do seu valor patrimonial. Hoje a cota está sendo negociada aqui a 104, já chegou a 94, eu lembro que eu comprei bastante que é 94, a 95 mais ou menos, e ele está sendo negociado aí abaixo do que ele vale. Deixa eu ver aqui. É um fundo imobiliário que tem já há 4 anos aí. Número de cotista, 200 mil. É muito bom isso aí, porque se acontecer alguma coisa e você quiser vender a cota, você consegue vender muito rápido. Tem 22 milhões de cotas. E o fundo aqui, como eu falei, os dividendos dele têm caído bastante nos últimos meses. Como você pode ver que ele estava pagando 1,60, 1,60, 1,40, 1,75, 1,77, 1,50, 1,25 e no último mês 1,10. Porém, você não pode investir em fundo imobiliário só porque ele está pagando muito. Você tem que olhar tudo que ele faz aí. E nos últimos 12 meses, ele foi o fundo imobiliário aqui que mais pagou aqui dessa nossa lista. Eu vou estar mostrando o próximo aqui, mas esse foi o que mais pagou. Foi 17,46% de dividendo nos últimos 12 meses, o HCTR, o Hectare. E o último aqui, que é o KNIP, que é o Kinea. É um ótimo fundo imobiliário, do tipo de dívidas imobiliárias também. Deixa eu só achar aqui as informações dele. Infelizmente, esse aqui nem está mostrando quase nada. Era para estar mostrando aqui. Mas esse abençoado site aqui. Se eu não me engano, ele é um dos maiores fundos, se não o maior, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa aqui do Brasil. 7,71 bilhões de patrimônio aqui líquido. O valor patrimonial por cota está R$ 95,00. Ele está abaixo aqui do valor patrimonial, muito bom isso. Dependendo, né, claro. Mas para quem gosta de comprar fundo imobiliário barato, ele está bem barato. O dividend yield do último mês dele aqui foi 0,63. Não foi tão alto assim nesse mês. Pagou aqui por cota aqui 0,58. Porém, se você for vir aqui embaixo, aqui, você vai estar vendo que ele pagou em 46, em 43, 1,31, que deu aqui nos últimos 12 meses 17,3% de dividendo. Ou seja, foi o segundo maior aí da nossa lista aí, só perdeu para HCTR aí por conta de 0,42 aí por cento. Isso dá uma diferença enorme. Porém, o risco aqui você tem que levar em conta. Qual o fundo imobiliário mais arriscado? Qual é o fundo imobiliário aqui que não vai te deixar na mão? Então, esses 5 aqui são 5 ótimos fundos imobiliários. É claro que eles têm um risco. É claro que também que você não vai montar uma carteira só de fundos de papel.
de dívidas aqui, de CLIs, porque é um grande risco. Hoje eles estão pagando isso aí por conta aí do que eu falei aí, que é a alta da Selic. E esses fundos imobiliários, geralmente, quando a Selic está em alta, eles pagam muito, porque eles têm bastante capital ali, concentrado ali em renda fixa. Então, fique bem atento. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui explicando cada um deles aqui, em que eles investem, como ele investe, falando um pouco sobre a gestão também. Isso aqui é só para estar mostrando mesmo para vocês quais são aí os 5 fundos imobiliários aí que estão pagando acima da Selic. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que vai estar me ajudando bastante. E valeu, fui!